Bom dia, pessoal, tudo bom? É um prazer estar com vocês novamente. Já são 8h02 deste sábado, 18 de julho. Depois de 2 semanas de intervalo, em razão de que este ano totalmente atípico, né? Inicialmente, pelas informações que se tinha, 14 dias seriam suficientes para conter a pandemia. E aí depois vieram mais 14 e depois descobriu-se que a coisa era um pouco mais complicada. Todos nós estamos aprendendo cada dia que passa com essa doença, como enfrentá-la, de tal forma que o calendário acadêmico não foi alterado, porque 14 dias a gente conseguiria ajustar o calendário, sem precisar ajustar o conteúdo, sem precisar alterar o calendário acadêmico. Então, como esse calendário não foi alterado, nós tivemos que fazer esse intervalo de 2 semanas. Espero que todos estejam bem, com saúde, né? Então, vamos dar sequência ao nosso conteúdo de legislação ambiental, ok? Então, vamos lá para os nossos slides. Na aula passada, nós paramos nesse slide aqui. Tá? Nesse slide, nós estudamos, nós analisamos qual é o objeto da proteção ambiental. A expressão tutela tem o mesmo significado de proteção, tá? De proteger. Então, o objeto da proteção ambiental, que está contido lá no artigo 225 da nossa Constituição, né? Somando também o inciso 1º do artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Essa lei aqui, ó, que está com a luzinha aí que vocês estão vendo, é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. O artigo 3º da lei é um artigo conceitual, ela vai trazer vários conceitos que vão aparecendo depois no transcorrer do texto da lei, para que você consiga interpretar corretamente cada expressão ali. No inciso 1º desse artigo 3º vem o conceito de meio ambiente que nós já vimos no nosso encontro passado, tá? Então, quando eu pego o conceito de meio ambiente lá da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, junto com o artigo 225, caput, do artigo 225 da Constituição, tá? Ele vai dizer que existem 2 momentos distintos com relação à proteção do meio ambiente. Um momento que é imediato e um momento que é posterior a esse momento imediato, que se chama mediato, tá? Então, no primeiro momento, o que é que se busca proteger? A qualidade do meio ambiente. Por quê? Porque quando eu protejo a qualidade do meio ambiente, como resultado, num segundo momento, ou seja, como um objeto mediato, eu vou obter a saúde, o bem-estar e a segurança da população, tá? Que é o que a gente chama ali na lei, que está lá no artigo 225 da Constituição, de sadia qualidade de vida. Então, quando se faz a proteção do meio ambiente, que é o primeiro momento, que é o objetivo imediato, como resultado, num segundo momento, que é o objetivo imediato, é se obter a sadia qualidade de vida, que vai estar sintetizado, que dentro dessa sadia qualidade de vida nós vamos ter embutido saúde, bem-estar e segurança de toda a população. Ok? Então, perceba que o autor, ele deixa muito claro que o grande destinatário da proteção do meio ambiente não é o meio ambiente em si, mas sim a população humana que está dentro daquele bioma, daquele ecossistema.
Então, esse é o verdadeiro objetivo de se proteger o meio ambiente, a qualidade do meio ambiente, tá? É proteger as populações humanas que estão ali, que estão sendo impactadas, ok? Então, veja aqui embaixo, ó, para não ter dúvida. Imediato é aquilo que é agora, já, é o primeiro momento. Imediato é logo após, em seguida, é um segundo momento. Tá? Sempre o imediato está interligado ao imediato. Tá? Sempre o imediato estará interligado de alguma forma com o imediato, de tal forma que esse segundo momento só vai acontecer quando esse primeiro momento acontecer. Então, um depende, esse aqui depende desse. Ok? Então, nós paramos nesse slide no nosso último encontro. Bom, a partir dessa noção de que eu preciso proteger a qualidade do meio ambiente, porque com isso eu vou assegurar a sadia qualidade de vida dos seres humanos, das comunidades que estão diretamente impactados por essa qualidade ambiental, o direito ambiental precisou ressignificar o conceito clássico de meio ambiente, lá da biologia. Tá? Então, ele vai se apropriar daquele conceito clássico da biologia e vai dar um destaque especial ao ser humano. Eu não posso imaginar o meio ambiente com a presença de toda a geomorfologia, os elementos abióticos, ar, água, umidade, temperatura, pressão, solo, né? Esses elementos abióticos, que não têm vida, mas que impactam nas comunidades que estão ali, assim como todos os elementos, os componentes bióticos, ou seja, todas as populações que estiverem ali dentro daquele ecossistema, excluindo o homem, porque o homem é também um ser vivo que vai estar se relacionando com todas as comunidades de outros seres vivos que estão ali naquele local, influenciando e sofrendo a influência dos elementos abióticos. Água, umidade, temperatura, solo e tudo mais. Ok? Então, a partir do momento que eu não posso excluir o ser humano da proteção ambiental, eu vou ter que reclassificar. Por quê? Porque aquele conceito clássico de meio ambiente já não vai mais ser suficiente para entender ou para ser recepcionado pelo direito ambiental. Então, em razão disso, o direito ambiental ele vai classificar, do seu ponto de vista jurídico, o conceito de meio ambiente, dividindo ou apresentando as seguintes classificações: meio ambiente natural, que é basicamente aquele que tem lá na biologia ou na geografia; meio ambiente artificial; meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho. Tá? Inclusive, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho, ele é citado expressamente dentro da Constituição Federal da República. Ok? Então, nós vamos ver um a um qual é o conceito jurídico desses 4 tipos de meio ambiente. Pode ser que existam autores que ainda consigam trazer mais um ou outro classificação, mas a grande maioria dos autores vai trabalhar com essas 4 classificações. Bom, meio ambiente natural é aquele em que apresenta todos os seus atributos iniciais preservados. Desde quando foi formada a natureza, ele até hoje consegue manter esses seus atributos, como nós estamos vendo aí nas imagens. Tá? Então, foram 3
exemplos que nós colocamos aí de meio ambiente natural. Tá? Meio ambiente natural ou físico é aquele formado pela atmosfera, pelos componentes da biosfera, né? Pelas águas interior até o mar territorial, pelo solo, pelo subsolo, recursos minerais, fauna, flora e seus atributos iniciais preservados. Então, se a gente pudesse voltar no tempo, sei lá, 500 anos atrás, a gente iria encontrar exatamente a mesma morfologia, o mesmo aspecto ambiental dos dias de hoje, tá? E ele tem uma característica, ele apresenta um equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e o meio em que esses seres vivos vivem. Então, por exemplo, aqui é uma foto muito famosa, lá de Fernando de Noronha. Tá? São 2 morros aqui, ok? Aqui dentro tem toda uma população de peixes, enfim, tem uma fauna aquática aqui gigantesca. E ele está dizendo que existe um equilíbrio dinâmico. Por quê? Porque na cadeia alimentar você vai ter espécies que vão predar as outras espécies. Mas, de toda forma, mesmo que um vai predando o outro, as populações elas vão se mantendo mais ou menos equilibradas. Tá? Por quê? Porque aquele que está predando o peixe menor, ele é também predado por um peixe maior. E assim sucessivamente, vai andando, vai tendo uma situação aí, tá? Então, você percebe que há um equilíbrio dinâmico entre todos as comunidades de indivíduos que moram, que habitam nesse local. Tá? Professor, mas pode ter ser humano? Aí pode, nada impede. Nada impede. Tá? A presença em si do ser humano, ele não é suficiente para mudar o conceito de meio ambiente natural. Tá? Então, eu tenho aí uma população de humanos que vive aí, que mantém-se equilibrada essa população também, que ela vai se servir dessa fauna aquática aí para se alimentar, deve produzir alguma coisa de alimento lá na própria ilha, e isso vai mantendo também uma população humana equilibrada, mesmo a população flutuante, que são os turistas que vão aí, tudo isso é pensado, do ponto de vista ecológico, que não retire o atributo natural dessa praia. Tá? Então, esse conceito é bem interessante. Vamos para frente. Bom, a proteção do meio ambiente natural, aonde que está? A proteção imediata está no caput, na cabeça do artigo 225. Tá? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, necessária a sadia qualidade de vida, né? Devendo o poder público e a coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse é o caput do artigo. Logo depois vem um parágrafo, vem um monte de coisa embaixo. Tá? E a proteção imediata está no parágrafo 1º desse artigo, nos incisos 1, 3 e 7. Então, eu copiei aqui para vocês verem. Para assegurar a efetividade deste direito, ou seja, para dar eficiência, para garantir que esse direito realmente será protegido, incumbe ao poder público, ao Estado, em todas as suas esferas e órgãos. 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, eu não posso ter um meio ambiente intocável, porque o ser humano precisa produzir alimento e energia para a sua subsistência. Então, ele vai ter que se servir dos recursos naturais. Dessa forma, esse uso dos recursos naturais deve ser de tal forma que ele não cause a escassez. Por isso que ele fala em manejo ecológico das espécies e ecossistemas.
das espécies, então, peixes, caça, né? Os animais domesticáveis, domésticos, que você precisa para a produção de alimentos. Eu preciso de vaca para produzir leite, né? Eu preciso de gado para produzir carne, proteína animal, né? E assim vai indo, tá? Da mesma forma como eu preciso utilizar de algumas essências de floresta, né? De algumas árvores. Então, eu tenho que estar manejando, ou seja, eu tenho que estar utilizando esses recursos naturais de forma a não promover a escassez, ok? E aqueles processos ecológicos que são essenciais e que, porventura, venham a ser degradados, nós temos que fazer a restauração do mesmo. Por uma questão de estratégia de Estado, a nossa Constituição diz o seguinte, ó, em todas as unidades da federação, tá, eu tenho que fazer um estudo ambiental para descobrir os espaços territoriais que existem ali dentro, que são peculiares, seus componentes, tá, que precisam ter uma proteção especial e em função disso daí, definir algumas unidades, algumas áreas, preservar algumas áreas, para fins de estudo, pesquisa, né? Para entender como é que aquele bioma funciona, né? Com as suas, com o seu meio biótico e abiótico. Para quê? Para você ter uma reserva genética de tudo que está ali dentro. E numa situação de emergência, você conseguir restaurar aquele bioma. Tá? Então, é por isso que nós temos aqui, por exemplo, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, porque é um pedaço peculiar que vai ter um trecho que é de Planalto Central, que é em cima ali de Chapada, um trecho que é da planície do Pantanal, bioma de Cerrado, e que isso é peculiar. Por ser tão peculiar, fez-se uma área, cercou-se uma área, criou-se uma área, que é esse Parque Nacional, e preservou-se. Ali dentro, nada pode ser feito a não ser estudos e passeios de contemplação. Tá? Por quê? Porque é uma estratégia de Estado. Vamos imaginar que aconteça um cataclisma global de efeitos naturais e que devastou uma boa parte do Cerrado. Eu preservando, e vamos torcer para que esse cataclisma não atinja o Parque Nacional, óbvio. Eu tendo o Parque Nacional preservado, eu consigo revegetar aquela parte que foi destruída, fazer a restauração. É por isso que existe essa estratégia de definir em todas as unidades da federação espaços territoriais. Tá? E aí tem toda uma lei que é chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que vai cumprir essa missão. Proteger fauna e flora, vedadas na forma da lei, práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submeta animais à crueldade. Teve até uma discussão muito grande que o Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar com relação àquelas cavalgadas, aquelas cavalhadas que tem lá no Nordeste, em que algumas pessoas entendiam que aquilo ali submetia os animais numa situação cruel, e isso deu um debate jurídico muito grande, a imprensa deu cobertura, mas no frigir dos ovos, o Supremo Tribunal disse que não era cruel e que poderia continuar tendo as vaquejadas. Tá? E nós vamos descobrir depois, logo em seguida, tá? Que também tem a ver com o direito ambiental. Às vezes, e não é raro, vão acontecer, numa determinada situação, conflito entre conceitos de meio ambiente, tá? E aí, para aquela situação em concreto, o Poder Judiciário vai dizer qual é o melhor direito, já que dois direitos estão em conflito naquela situação. Ok?
Logo, logo eu vou falar um exemplo próximo daqui, em que eu tenho 3 meio ambientes ao mesmo tempo, no mesmo lugar, e em um dado momento houve um conflito e nós tivemos que achar uma solução para isso. Meio ambiente artificial é quando há um adensamento da população humana, e esse adensamento humano faz com que ocorra a antropização do meio ambiente natural. Ou seja, o homem muda por completo aqueles atributos iniciais do meio ambiente natural. Então, nós vimos 3 imagens aí que mostram bem isso. Tá? Quando o homem foi se fixando aqui em Cuiabá no início, bem no início era meio ambiente natural. E foi adensando, foi aparecendo um parcelamento de solo, casas começaram a ser construídas, ruas começaram a ser implantadas, ou seja, foi alterando de forma artificial aquele meio ambiente natural. Tá? Então, isso aí se chama meio ambiente artificial. Antropizar é a presença humana alterar. Só quando o homem altera é que ocorre antropização, que antro vem de homem. Tá? Então, é a interferência humana do meio ambiente natural. Compreende os espaços urbanos construídos, que consiste no conjunto de construções e edificações, que é o espaço urbano fechado, é a casa de cada um, é onde você habita, e onde tem uma empresa, aquilo ali a gente chama isso de espaço urbano fechado. E os espaços urbanos abertos ou públicos, então uma praça, rua, né? Um estádio de futebol é um espaço urbano aberto. O caso aí que nós estamos vendo é o Maracanã. Aonde que está a proteção desse meio ambiente artificial? Tá? Então, além do artigo 225, o artigo 188 da Constituição, ele vai falar sobre a política urbana no país, que vai dar origem a uma lei que é chamada Lei da Política Nacional, eu já vou me lembrar, mas que cuida de como as cidades devem se desenvolver, tanto com relação ao uso e ocupação do solo urbano, como o seu planejamento de expansão territorial, enfim. Tá? Além disso, o artigo 21, inciso 20, ele vai fixar a competência material da União Federal na definição dos parâmetros para a política de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico, transportes urbanos, etc. Tá? Então, é a União que vai cuidar dessa matéria, por isso que fala competência material. E no inciso 23 do artigo 5º da Constituição, vai regrar a função social da propriedade privada. Tá? Vai trazer um conceito novo que a Constituição anterior não tinha. Então, a propriedade privada, toda propriedade privada, ela deve ter uma função social. Tá? Para ela continuar sendo privada. Senão ela poderá ser desapropriada e passar a ser uma propriedade pública. Então, por exemplo, professor, mas a minha casa tem onde eu resido, meu lar, tem uma função social? Tem, de abrigar a sua família. Entendeu? A sua sala comercial tem uma função social. Ali você trabalha, produz riqueza, produz renda, gera salários. Então, isso é uma função social da sua sala comercial. Ok? A minha fazenda. Tá? Você produz o que lá? Eu produzo leite. Ótimo, já tem você cria gado, cria galinha, tem uma plantação de mandioca, de milho, de cana, tem árvores frutíferas, tudo isso é função social. Tá? Ela está atendendo o interesse público nesse sentido. Logo depois disso, vem um outro meio ambiente, que é chamado de meio ambiente cultural. Tá? Bom, no artigo 216
da Constituição Federal, vem o conceito desse meio ambiente e também a sua proteção. Então, aqui, ó, o que diz o artigo 216? Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, também concreto ou abstrato, aí vai depender de como você queira falar, tá? Tomados individualmente ou em conjunto, tá? Portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileiros, e neles vão se incluir as formas de expressão. Então, você vê lá no Rio Grande do Sul, eles têm um jeito de falar, um sotaque, existe um vocabulário que eles mais usam. Quando você chega em Santa Catarina ao lado, já muda o sotaque, o vocabulário já muda também. Você chega no Paraná, é uma mistura de São Paulo, de paulista com o gaúcho. Se chega em São Paulo, no interior é de um jeito, na capital é de outro jeito. Se vai para o Rio de Janeiro, já é diferente de tudo que nós estamos falando. Então, as formas de expressão, elas vão identificando aquele grupamento de pessoas numa determinada região do país e num determinado momento histórico. Os modos de criar, fazer e viver, então a forma como nós fazemos a mujica de pintado, por exemplo, o pacu frito, né? A ventreja de pacu frito, o pacu assado, o bolo de arroz, o bolo de queijo, que é diferente do pão de queijo lá de Minas Gerais. As criações científicas, artísticas, tecnológicas, viola do coxo, alguma coisa que é desenvolvido aqui, tá? As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestação artísticos culturais. Então, você vê ali naquele centro de Cuiabá, tem alguns casarões, né? Certo? Que mostram um momento da história de Cuiabá. Ok? Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico. Tá? Bom, então, vocês veem aqui, que eu até destaquei lá no curso aquele módulo de geopolítica, a gente falou sobre teoria geral do Estado, e entre um dos fatores de Estado é o valor, é a tradição. Então, você vê que a própria Constituição, ela alerta a sociedade de que o valor, a tradição, deve ser preservada. Se a gente perde as nossas tradições, se a gente não conservar as nossas tradições, você perde a identidade como povo e aí você vira qualquer outra coisa. Entendeu? Então, você aceitar passivamente uma outra cultura, normalmente vai te colocar numa situação de escravidão. Entendeu? Lembrem-se que na história da humanidade, a gente já viu isso acontecer várias vezes. Né? Quando os hebreus tiveram aquela famosa seca de 7 anos, e que Deus falou, ó, vão lá para o Egito, fiquem 7 anos até passar essa seca, para dar tempo da terra ali regenerar, porque é muito árduo. Depois vocês voltam. E eles resolveram ficar lá, gostaram de ficar no Egito. Ah, já estamos aqui, não sei o que lá. Beleza, o que aconteceu? O faraó falou, opa, eu estou precisando de gente para trabalhar para mim. Virou todo mundo escravo. E o que o faraó fez? Começou a alterar, forçar uma alteração das tradições do povo hebreu. De tal forma que eles ficaram séculos como cativos. Eles foram perdendo a identidade lá de trás. Foi preciso Moisés ir lá e resgatar o povo. E não foi suficiente. Ele teve que ficar 40 anos rodando em círculo até que aquela geração que ele tirou do cativo lá do Egito fosse superado por uma outra geração. Porque naquela época, e até hoje, as gerações são contadas de 40 em 40 anos.
Então, aqueles 40 anos que eles ficaram andando em círculo, em guerra, e gente morrendo, e foi renovando toda uma geração do povo hebreu, para quando ele chegasse lá na onde era Canaã, eles voltassem para a sua terra, já recuperando a sua tradição, o seu valor. Tá? Então, tomem cuidado com os globalistas, quando eles falam que nós temos que aceitar de forma pacífica, porque é humano. O discurso sempre será ético-moral, porque é humano, é cristão, vamos receber todos os refugiados de qualquer parte do mundo, porque o nosso país é a terra. Não, peraí, vamos com cuidado, nós temos sim que olhar o próximo, estender a mão, mas quem é que está vindo de lá para cá? Está vindo só refugiados ou está infiltrado outras pessoas ali dentro? Qual é o risco que eu tenho de trazê-los aqui para dentro do país? Que doença que eu vou estar importando? O Brasil não tinha sarampo. Com esse êxodo que aconteceu na Venezuela, o sarampo voltou para o Brasil. O Brasil não tinha chikungunya e não tinha zika. Quando o governo globalista do Acre aceitou a entrada dos haitianos ali pelo Acre para dentro do Brasil, sem fazer uma barreira sanitária como está sendo feito hoje na Venezuela, nós ganhamos a zika e a chikungunya. Quantas crianças brasileiras nasceram com microcefalia? Então, a gente realmente tem que estender a mão, você não pode deixar o andarilho sem ser assistido, a viúva. No entanto, sem abrir mão da sua tradição, do seu valor. Tá? Por quê? Porque senão você vai virar escravo. Você vai deixar de ser o patrão e vai passar a ser empregado. Tá? Se perde a sua terra. Então, o que o Fiorillo fala? O meio ambiente cultural traduz a história de um povo, a sua formação, cultura e, portanto, os próprios elementos que identificam a sua cidadania, que constitui princípio fundamental, é o fundamento, é o alicerce, que vai nortear, que vai dar norte, que vai dar direção, que vai dar sentido à República Federativa do Brasil. Ok? Bom, o próprio artigo 216 da Constituição, ela diz que existem dois tipos de meio ambiente cultural, o concreto e o abstrato. Há autor que diz que é meio ambiente cultural material, meio ambiente cultural imaterial, e tem autor que diz que é tangível e intangível. Então, concreto, material e tangível é aquilo que você pode pegar, é físico. Tem dimensão, altura, largura, profundidade, peso, massa, volume, é físico. Abstrato, imaterial, o intangível é aquilo que você não consegue pegar. Você consegue perceber, tá? Menos com o tato. Ou você vai perceber pelo sabor, ou pela temperatura, ou pelo paladar, mas você não vai, ou pela audição, mas você não vai conseguir tocá-lo. Ok? Porque ele não tem matéria. Então tá aqui, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Meio ambiente cultural. Imaterial é a forma, é o modo de fazer uma viola de coxo. A viola de coxo em si é um meio ambiente cultural material. Tá? Então, meio ambiente cultural material, viola de coxo. Meio ambiente cultural imaterial, como que se faz uma viola de coxo. Até escolher o tipo de madeira, como entalhar, e vai indo. Que tipo de corda que usa, como que faz a afinação, tudo isso. Tem um segredinho aí. Então, aqui, ó. Esse paredão da Chapada, ele identifica todo o nossa região aqui.
Eu tenho clima de montanha, eu tenho clima quente, tá? Tem toda uma fauna aqui, tem alguma coisa que nos identifica. Tá? Okay? Tem, de vez em quando você acha osso de dinossauro. Então, todo esse conjunto paisagístico forma um meio ambiente cultural material. Agora, a contemplação, a satisfação estética de quem olha e fica, nossa, olha como é bonito, meio ambiente cultural artificial. Como eu disse ali atrás, nós tivemos uma situação em que havia um conflito, um pequeno conflito entre meio ambiente natural, meio ambiente artificial e meio ambiente cultural ali no projeto da Salgadeira. Tá? Então, nós tivemos que fazer toda uma mediação junto com o Ministério Público do Meio Ambiente, junto com a vara especializada do meio ambiente, para definir o que podia, o que não podia, o que era plausível e o que não era plausível naquela obra da Salgadeira. Num dado momento, o Ministério Público, com base num estudo, que sabe-se lá qual era o motivo da pessoa que fez o estudo, era uma só pessoa que fez, dizendo que a população não poderia tomar banho lá na Salgadeira. E a nossa posição foi contrária a isso. E o Ministério Público, com esse estudo, falou: não pode ter banho na Salgadeira. E nós fizemos uma defesa para liberar o banho na Salgadeira, com base no conceito de meio ambiente cultural. Olha, é o único balneário próximo de Cuiabá que é livre, que é para qualquer um usar. Entendeu? Que historicamente a população cuiabana via nos finais de semana. Então já faz parte da cultura cuiabana utilizar ali o São Rizal, aquela parte ali da Salgadeira. Tá? E aí o Poder Judiciário tomou a decisão, falando, então nós vamos permitir o banho, mas nós vamos montar um manejo. Ou seja, nós vamos limitar o número de pessoas. Tá? Não vai poder ser como era antes. Por que não poderia ser mais como era antes? Eu não sei se vocês sabem, quando houve a interdição da Salgadeira, foi por conta de um grande incêndio que teve lá, que se alastrou até pelo todo o Parque da Chapada, foram milhares de hectares queimados, nessa época do ano, que é mais seco, a umidade é mais seca, em decorrência de o pessoal que estava fazendo um churrasquinho lá. Eles fizeram o churrasquinho, deixaram a brasa lá e não apagaram a brasa. Bateu um vento, saiu uma fagulha, pegou fogo em tudo. Então, houve a necessidade de parar aquilo ali, dali veio um projeto, esse projeto entrou a questão ambiental no meio, ficou travado mais de 11 anos, mais de 12 anos. E nós conseguimos achar uma solução nesse sentido. Tá? Eu falo nós porque eu trabalhei nessa solução, tá? Na condição de professor de direito ambiental. Tá? Então, era um ponto em que eu tinha ali dentro um meio ambiente artificial, que era a obra que está lá, que precisava ser reformada. Eu tinha o meio ambiente natural, que é todos aqueles atributos que estão ali dentro, aquele córrego, com aquela vegetação, com aquele paredão, e tinha o meio ambiente cultural, que identifica a sociedade cuiabana, notadamente de baixa renda, que vai lá passar os finais de semana, porque o homem tem o direito ao lazer. Faz bem a sadia qualidade de vida. Tá? Então, é aquilo que eu falei lá no começo do curso. Eu não posso imaginar defender o meio ambiente excluindo o homem. Existe muita gente que faz a defesa do meio ambiente pelo meio ambiente, excluindo o homem. Por que ele faz isso? Não sei. Não sei, e com certeza eu não assino embaixo dessa linha de raciocínio.
Aqui, isso aqui é um outro meio ambiente cultural concreto. É uma igreja feita de tijolinho, de 1921, ali na 13 de junho. Essa é a primeira igreja evangélica de Mato Grosso. Tá? Que é a Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Muro aqui em pedra canga e o resto tudo em tijolinho. Ou seja, ano que vem, essa igreja terá 100 anos que está ali. 2021. Aí, ó. Ei, trem bom demais. Né? Você andar a cavalo no Pantanal na época das águas. Eu não sei se vocês sabiam, mas o cavalo pantaneiro, ele é diferente de todas as outras raças de cavalo. Ele é o único cavalo que pasta com o nariz dentro d'água e não se afoga. Tá? Ao Parque das Águas. Passou a ser. Veja que eu tenho uma questão artificial aqui dentro de um outro meio ambiente artificial. Porque a lagoa do CPA ela é artificial, ela não é natural. Não sei se vocês sabiam disso. Mas ela foi construída aqui, era um riachozinho, um córregozinho chamado Quarta-feira, que passava aqui, e ele continua, desce, passa do lado ali da mãe e vai embora. Aí passa no bairro Quarta-feira. Esse córregozinho foi fechado aqui nessa região, nessa parte aqui, ó. Ele vem daqui, ele foi fechado nesse lado aqui, ó, próximo da AMAN ali, da Associação dos Magistrados. Tá? Tranquilo, e aí foi enchendo. Isso aqui, quando ele foi desenhado, esse lago, o seu perímetro fazia o mapa de Mato Grosso. Foi construído quando foi construído o CPA, o Palácio do Governo, Palácio Paiaguás. Tá? Questão de você ser velho, o mais experiente, que é o meu caso, é porque eu vi isso aí tudo. Né? Eu cheguei em Cuiabá em 1965. Então, tem muita coisa que eu vi. Não preciso ler em livros. Meu filho tem que ler em livro, porque ele não viu. Isso aqui é um meio ambiente cultural concreto e abstrato ao mesmo tempo. A famosa peixada cuiabana, com a farofa de banana, caldinho de peixe, pirão, arroz branco sem sal, mojica de pintado e o nosso velho e bom pacu assado com aqui uma bananinha a milanesa, mais um pouquinho de farofinha aqui. Isso é coisa de gordo, né? Eu já bato hoje, já vou olhando tudo. Já vou olhando tudo que está aí na mesa. Tá? Trem bom demais. Eu falo para todo lugar que eu viajo, aqui no Brasil eu não conheço Roraima, Amapá e o Maranhão. O resto eu conheço tudo. Eu costumo dizer que eu já comi peixe de água doce em todos os lugares que eu fui. Igual daqui da Baixada Cuiabana não tem. É um sabor incrível. Mesmo sendo, na verdade, isso aqui não é um pacu, né? Até pelo formato daqui, o pacu é mais redondinho aqui. Esse é de tanque, mas é fabuloso. Bom demais. Aí, ó. O siriri e o cururu é uma outra expressão do meio ambiente cultural, no caso, abstrato. Tá? Porque é uma forma de dançar diferente. Tá? Esse aqui é a Flor Ribeirinha, que foi campeão mundial. Esse inclusive, foi nessa apresentação que eles ganharam, lá na Turquia, o campeonato mundial de danças folclóricas. Daqui de Cuiabá, São Gonçalo Beira-Rio. Tá? Muito bonito. Dá um orgulho, né? A gente fica com o peito cheio de ar. Ainda mais nesse período de pandemia. Bom, finalmente, o meio ambiente do trabalho. Tá? Por quê? Porque se eu não posso desprezar
a existência humana num determinado espaço físico, considerando que 1/3 da sua vida ativa, economicamente ativa, ele passa no local de trabalho, então eu tenho que me preocupar com as questões de salubridade desse local, porque impacta na sadia qualidade de vida dele, seja física, seja mental. Ok? Local onde as pessoas desempenham as suas atividades laborais, de labor, de trabalho, profissionais, relacionadas à sua saúde. Sejam esses locais remunerados ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio ambiente e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade física e psíquica. Incolumidade, a proteção do corpo, você não teve nada que atingiu o seu corpo, ou cortou, ou tropeçou, ou pode cair, bater a cabeça, alguma coisa assim. Tá? A salubridade está relacionada à saúde. Se o ambiente é muito seco, ou é muito úmido, ou se tem fungo, né? Tem alguma coisa em suspensão no ar que não é apropriado que se respire, ou é muito quente, ou é muito frio. Tudo isso tem. Tem locais aqui em Cuiabá em que a pessoa tem que entrar no ambiente, mas só pode ficar 8 minutos ali dentro, tem que sair, porque está menos 48 graus centígrados. Essas grandes câmeras frias dos grandes frigoríficos. Tá? Então, e não importa se é uma atividade não remunerada. Entendeu? Você está como um voluntário fazendo alguma coisa. O meio ambiente do trabalho não pode impactar negativamente a sua saúde física e mental. E nem colocar em risco o seu corpo, a sua integridade física do corpo, a incolumidade. Independente da condição que ostente, homens ou mulheres, maiores ou menores, seletistas, servidores públicos autônomos, seja lá o que for. Caracteriza-se pelo complexo de bens imóveis e móveis de uma empresa ou sociedade, objeto de direitos subjetivos privados, invioláveis da saúde e integridade física dos trabalhadores que a frequentam. Então, quando você monta uma empresa, você tem que entender que as pessoas, teus colaboradores que vão ali trabalhar para juntos realizar o objetivo social da empresa, essas pessoas, elas são portadores de direitos fundamentais individuais que você é obrigado a respeitar. Portanto, quando você vai montar uma empresa, você vai trabalhar com muita gente, aí é aconselhável que você chame um arquiteto ou alguém especializados em layout de trabalho. Ele vai olhar tudo, ele vai chegar no seu espaço, vai falar, bom, aqui nós temos que mudar isso aqui, essa quina está muito perigosa, nós temos que proteger dessa forma, tem esse degrau aqui, nós vamos ter que botar um guarda-corpo nessa altura, nós temos que imaginar que eu posso ter um cadeirante que vai vir aqui, então eu tenho que ter uma rampa, eu tenho que ter um vaso em que um cadeirante consiga entrar e sair, eu tenho que ter um vaso para quem é anão. E aí ele vai pensando em todas essas situações para que se minimize o máximo o risco à incolumidade física, psíquica e à saúde de quem ali estiver. Tá? O caso do meio ambiente do trabalho não tem nada a ver com relações de trabalho. Ali é direito do trabalho. Nós estamos falando aqui de direito ambiental. Estou falando do ambiente de trabalho. Relação de trabalho, patrão e empregado, é no outro ramo do direito que se discute. Ok? Olha aqui, ó, o artigo 7º da Constituição. Ali que vai estar a base do meio ambiente do trabalho. São direitos dos trabalhadores, sejam eles urbanos, sejam eles rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, 23, que é o inciso. 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho. Você vê que ele não está dizendo, gente, tem gente que leva tudo no 8 e 80, no superlativo. Ele não está dizendo supressão dos riscos, porque tem praticamente tudo que você faz na vida
você está assumindo risco. Até quando você é bebê, está deixando de gatinhar e vai dar o primeiro passo, você tomou uma decisão arriscada de cair e bater a cabeça. Tá? Então, reduzir risco é diferente de suprimir risco. Então, reduzir os riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, por exemplo, vamos pegar a atividade policial, né? Seja ele militar, federal, rodoviário federal ou civil. Ele anda portando uma arma de fogo. Ele pode se ferir. Ele corre o risco o tempo todo. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês. Quem anda de moto assume o risco de cair de moto, de bater a moto, de ser atropelado. Tá? Então, é nisso que eu estou falando. Redução do risco não quer dizer acabar com o risco. Artigo 200. O Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, inciso 8º, colaborar na proteção do meio ambiente, nele, o meio ambiente do trabalho. Então, a própria Constituição criou essa classificação do meio ambiente do trabalho, assim como criou o conceito de meio ambiente cultural, abstrato e concreto. Olha o que o nosso autor fala. Importante verificar que na proteção do direito do trabalho é distinta da assegurada ao meio ambiente do trabalho. A proteção do direito do trabalho, relação patrão-empregado, é diferente da proteção assegurada ao meio ambiente do trabalho. Porquanto esta última, essa aqui do meio ambiente do trabalho, busca salvaguardar a saúde e a segurança do trabalhador no ambiente onde desenvolve suas atividades. O direito do trabalho, por sua vez, é o conjunto de normas jurídicas que vai disciplinar as relações jurídicas entre empregado e empregador, patrão e empregado. Tá? É aquilo que eu já tinha falado ali atrás. Aqui são exemplos, tá? Então, essa aqui é uma cozinha industrial, e aí a pessoa vai passando, fala, como é que é a rotina? Ah, tem a hora do rush, que tem que correr, não sei o que lá, papapá, então vamos botar o fogão aqui numa ilha central, aqui nós vamos botar uma pia, aí as pessoas vão estudando o dia a dia daquela atividade profissional, e a partir daí vai desenvolvendo o layout, aqui é uma coifa para tirar o máximo de gordura do ar, porque isso aqui vai ficando tudo melado. Fora isso aí, as pessoas que trabalham aqui têm um EPI próprio, inclusive um sapato antiderrapante, que vira e mexe, tem que cai, bate a cabeça numa quina dessa. Né? Tudo aqui, por uma questão de segurança alimentar, é em aço inox, para evitar bactéria, por conta da comida que você vai produzir. Né? Aí você bota uma janela para dar uma ventilação, para dar um aspecto mais natural lá fora, enfim. Então, isso tudo aqui é pensado em razão da proteção do meio ambiente do trabalho. Isso aqui é outra coisa, ó. Isso aqui é uma cervejaria, tá? É uma fábrica de cervejaria, uma fábrica de cerveja, onde aqui tem o parque industrial, aqui tem a administração e aqui tem uma parte de atendimento ao público. Então, como que eu vou separar os ambientes? Como que eu vou colocar, dispor aqui, de tal forma que os colaboradores consigam trabalhar bem? Olha o tanto de bico de enxofre que tem aqui. Tá? Então, isso aqui é uma companhia dos Estados Unidos que é especializada, é uma empresa, né, uma consultora que é especializada em fazer obras para a construção de breweries. Breweries é cerveja. Isso aqui já é um escritório, tá? Uma sala de reunião, onde você pensou mais ou menos qual que é
a melhor forma das pessoas estarem aqui. Então, cada atividade econômica, cada tipo de empresa vai exigir um layout diferente. Aqui, isso aqui é uma oficina. Agora vocês fiquem imaginando, vocês têm uma empresa gigante de drones, tem um outro setor que vai ter só teodolito geodésico, antenas. Você tem que ter um local onde guardar os seus equipamentos, da mesma forma com um layout que seja interessante, para que você desenvolva a sua atividade profissional, né, e a sua atividade econômica da empresa com a melhor eficiência e maior rendimento possível. Tá? Então, você vê que o ambiente é limpo, né? É um ambiente tranquilo. Aqui está toda a parte de coleta seletiva de lixo, ele está usando um sapato antiderrapante. Aqui tem uma sinalização que deve ser para tomar cuidado, deve ter alguma coisa. Então, você vê que está tudo organizado. Sob o ponto de vista do meio ambiente do trabalho, esse ambiente está top. É diferente daquele outro escritório. Por quê? Porque a atividade econômica aqui é diferente. Você não vai usar essa ferramenta lá no escritório de advocacia, né? de administração, de economia, de contábeis, é tudo diferente. Aqui, ó, uma estação de trabalho, tá? Já mudou o ambiente, mas foi pensado de uma forma que fosse mais ergonomicamente possível, para que as pessoas tenham conforto na lombar, altura. Por exemplo, o monitor está mais alto, para ele ficar com o monitor na altura da visão, para não ficar forçando o cervical, que é o pescoço. Já o mouse já está numa outra altura, mais para não forçar o ombro. Eu descobri que eu estou com uma lesão no ombro por conta dessa brincadeira. Pessoal, acho que por hoje está bom, tá? Nós vamos parar por aqui. Já mudou o assunto, eu queria falar sobre a classificação do meio ambiente. E aí, na próximo encontro, a gente vai já começar a falar sobre o patrimônio genético. Tá? Eu espero que todos vocês estejam bem, que se cuidem. Eu quero mostrar aqui para vocês o radar da Covid. Eu quero mostrar aqui para vocês. Esse site que eu tô mostrando para vocês é um site de um organismo chamado CONASENS. Tá? CONASENS. Ele é um conselho formado de todos os secretários municipais de saúde do Brasil e é vinculado ao Ministério da Saúde. Então, nós estamos aqui, ó, gente. Ó. Nós estamos chegando, segundo eles, estamos nessa parte que nós estamos começando a atingir o pico de contaminação. Tá? Isso Mato Grosso, eu não sei Cuiabá. Tá? Sinceramente, eu acho que Cuiabá está um pouco mais complicado. Tá? Aqui, ó, é um painel chamado Covid Radar, lá da Conasens. Eu vou dar uma olhada aqui, vou mostrar para vocês.
os estados, tá? Essa escala aqui é o seguinte, essa escala é crescendo, tá? Depois que cresce, entra numa parte, às vezes fica com pouca variação, tá? E depois que ele vai caindo até chegar nesse branco aqui, quase não dá para ver, que é praticamente sem casos. Então, se a gente olhar Mato Grosso, nós estamos com 9.462 casos por milhão de habitantes. Na verdade, nós temos 32.971 casos, isso até ontem, 1.268 mortos, tá? Então, nós estávamos, né, nós estávamos aqui meio nessa fase aqui, ó, laranja. Como a coisa meio que estabilizou, nós entramos nessa pouca variação. Perceba que aqui, ó, o Paraná começou a ter pouca variação, pode ser que tenha atingido o topo, o máximo. Esses aqui, ó, Santa Catarina e Rio Grande do Sul está subindo, Mato Grosso do Sul está subindo, aqui já está descendo, enfim. Então, é provável que isso aqui mudou de cor hoje, tá? Ontem ainda estava aqui, estava nesse laranjão. Pode ser que para o Conazem, Mato Grosso tenha atingido o pico e aí ele estabiliza e depois começa a cair. Tá? De toda forma, tomem cuidado. Tá? A nossa taxa até que não está tão alta, está 3,8% de mortes. Tá? Então, eu só estou mostrando porque as UTIs estão lotadas, não tem vaga na UTI, daqui a pouco não vai ter vaga para enfermaria. E o tratamento precoce faz toda a diferença. Tá? Procurem ver se vocês conseguem fazer uma vaquinha, comprar, nem que seja no Mercado Livre, mas comprar uma coisa chamada oxímetro de pulso. Tá? Vou ver se eu mostro aqui para vocês o que é um oxímetro de pulso. Cadê o Google? Vou mostrar para vocês aqui. Oxímetro de pulso. A farmácia tem para vender. Ele não é caro. Imagens. Isso aqui, ó. Tem vários modelos, não é tão caro. O segredo aqui é o seguinte: olhar o batimento cardíaco e olhar a oxigenação. O batimento cardíaco, se o teu batimento cardíaco é em torno de 80 a 70, 80 a 90, e a sua oxigenação vai ser 98, 97, vai estar variando isso aí. De repente, o seu batimento cardíaco pula para 100. Significa que o seu pulmão já está começando a ficar comprometido. Você não sente nada. Mas como começa a faltar oxigênio para as suas células, automaticamente o seu coração começa a bombear mais rápido para ir mais sangue. Vai chegar uma hora que vai continuar o seu pulmão sendo contaminado, sendo comprometido o seu rendimento, e aí mesmo o coração batendo mais rápido, ele já não consegue mais suprir a sua célula de oxigênio. Aí a sua oxigenação começa a cair. Então, o primeiro sintoma, sobe o batimento cardíaco. O segundo sintoma, começa a baixar a oxigenação do seu sangue. Se ela baixar de 90%, você já está com risco alto. Então, é importante você ter esse equipamentozinho em casa, tá? Para você monitorar o seu batimento cardíaco e a sua oxigenação. Por quê? Porque quando você começar a sentir falta de ar, o seu pulmão já está comprometido. Eu tenho uma irmã que ela é desembargadora. Infelizmente, o chefe de gabinete dela demorou para perceber que estava com Covid. Quando ele começou a passar mal, o pulmão dele já estava totalmente comprometido. Está na UTI em estado gravíssimo. Não sei se ele vai conseguir escapar. Nós temos orado, torcido por ele. Então, esses 5, 7 dias iniciais faz
toda a diferença no tratamento da Covid. Vai ser a diferença de você ser internado ou não. Então, esse equipamentozinho é barato, todo mundo não tem termômetro em casa? Quem tem filho pequeno não tem termômetro? Então, esse vai passar a ser, daqui para frente, também um instrumento que toda família tem que ter, tá? Para você medir a oxigenação. Eu não sou médico, não estou falando como médico, eu só estou, em todas as turmas eu tenho falado isso, só estou preocupado para que todo mundo volte logo, logo ao normal, que esteja todo mundo bem, tá? Então, é isso. Eu vi que o Daílson entrou agora na sala, mas eu já estou terminando a aula, tá, Daílson? Hoje eu dei uma aula um pouco mais curta, que eu já ia entrar num outro assunto, que esse assunto eu quero dedicar mais tempo a ele. Então, senão eu ia ter que chegar até 10 horas e parar. Eu não queria parar com o assunto. Então, hoje a aula nós vimos a classificação do meio ambiente, onde que estão previstos na lei esses conceitos, essa classificação. Mas aí é só assistir, eu já vou, mais tarde eu vou subir o vídeo da aula, né? E tá tranquilo, ok? Você quer falar alguma coisa? Aí tem que... Não, isso. Professor, é que o curso arrumou várias aulas no mesmo dia dessas aulas. Aí eu tava vendo a outra. Não, tudo bem. Nós temos que ver com a Patrícia, né? O que está acontecendo, por que estão colocando todas as aulas no mesmo horário. Eu também não entendi essa, né? Mas então tá bom, tá? Nós estamos encerrando aqui. Eu vou ver com a Patrícia, conforme for, eu altero o horário. Em vez de começar às 8 às 10, de repente eu começo das 9 às 11. Entendeu? Ou começo mais cedo, das 7 às 9. Eu vou ver com ela. Porque se tiver várias aulas no mesmo horário e todos os alunos estão matriculados nelas, aí não tem sentido, né? Não tem condições. Ok? Mas então tá bom. Bom final de semana para você aí. Ficar com Deus. Ok? O senhor também. Um abraço.